Fala galera, beleza? Tudo bem? Campo magnético gerado por espira. Duas espiras com o mesmo centro gerando um campo magnético e eu vou trabalhar com o campo magnético resultante. É iPhone 2025 e eu sou o professor Tel e se você quer aprender física, tá no lugar certo. Professor, por que só questão da iPhone nesses últimos dias? Porque hoje é 24 de julho e 2 e 3 de agosto temos a iPhone 2026 para os ingressantes em 2026, ok? Então vamos dar uma passada em algumas questões, vamos estudar um pouquinho de física usando as questões da iPhone. Tá legal? E sem mais delongas, bora para a questão? Então é isso, galera, é iPhone 2025 e a questão é essa aqui. E você deve saber que isso dá um trabalho, né? Deve imaginar para ficar bacaninha assim, para você entender, dá um trabalho, né? E eu não sou remunerado por isso. Como é que você pode me pagar? Como é que você pode me ajudar? Curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Custa zero, você me ajuda e assim eu posso chegar em mais lugares. Legal? Quebra essa pro tio. Eu fico agradecido. Vamos lá? Questão 24. Duas espiras concêntricas de raio R e 4R são percorridas pelas correntes I e I', respectivamente. Supondo que I coincida, qual o valor de I' para que o campo magnético resultante no ponto O, lá no centrinho, faça um ângulo de 30 graus com o eixo X? Então, qual o valor de I' para que o campo magnético aqui no centro seja tal que forme um ângulo de 30 graus com o eixo X? Tranquilo? E aqui estão as alternativas, todas em função de I. Bacana? Bora para a resolução? Então tá aqui a resolução. Primeiro eu vou pegar a espira que está num plano horizontal e vou analisar o campo magnético nela, pensando nessa corrente. Essa corrente está vindo aqui, passa lá por trás, dá a volta, sai aqui na frente e vai embora. Beleza? Então a espira está aqui. Se eu pensar no campo magnético, eu vou pensar da seguinte maneira, né, galera? Ó, lá atrás a corrente está para dentro aqui, ó. Eu vou pôr meu polegar, a regrinha da mão direita, no sentido da corrente e vou pegar essa espira. Pegar, né? Com o meu polegar no sentido da corrente. Mas para eu pegar isso aqui com o polegar no sentido da corrente, meus dedos sobem aqui, ó, no eixo Y. Ó, sobem meus dedos aqui. Vamos ver do lado de cá que talvez fique melhor. A corrente aqui está saindo, está nesse sentido. Eu vou pegar isso aqui como se fosse um lado da espira. Eu vou pegar esse lado da espira com o polegar no sentido da corrente, ó. Os meus dedos sobem no eixo Y. Então fica algo assim. E eu vou chamar esse campo magnético de B. Esse é o campo magnético gerado por essa corrente I. Ok? Bem aqui no centro. Agora, eu vou fazer de novo a regra da mão direita para ver se você entende. Para o vídeo, eu vou montar aqui para você e você tenta ver como é que fica o campo magnético. Mas eu vou desenhar para você a corrente. Eu vou redesenhar tudo aqui. Pensar agora nessa outra espira com raio maior, que tem uma corrente I', que está nesse sentido, né? A corrente aqui está descendo, aqui está apontando lá para dentro e aqui está subindo e vai embora. Com essa corrente aqui que eu marquei com esse vetorzinho aqui roxo, se você for aplicar a regra da mão direita, para onde está o campo magnético? Para o vídeo, dá uma olhada, pensa para onde vai estar esse campo magnético. Legal? Agora, eu posso pensar assim, está aqui a minha espira, correto? A corrente aqui está descendo, do outro lado está subindo. Aqui está descendo, eu vou pegar esse lado, tanto faz. Se eu pegar esse lado que está descendo, ó, polegar no sentido da corrente, vou pegar a espira, ó, pegar o lado lateral da espira. Meus dedos estão saindo, apontando, né, no sentido do eixo X. Tá aqui. Esse campo magnético eu optei de chamá-lo de B'. O B' é gerado pela corrente I' e o B é gerado pela corrente I. Ok? Agora, esse campo B' somado com esse campo B, o cara quer que essa resultante esteja no eixo, esteja formando 30 graus com o eixo X. Então eu vou somar vetor. Como é que soma vetor, galera? Você deve estar cansado de somar vetor, né? Tem a regra do paralelogramo e tem a regra do polígono. Eu vou ligar um vetorzinho no outro e vou formar um polígono. Então liga o vetor B
no B' ou ligo o B' no B. Tanto faz, tá? Liga lá um vetorzinho no outro. Pronto, tá ali, ó. Vetor B ligado no vetor B'. Tá indo? Quem é o vetor resultante? Quem é o vetor soma aí? É o vetor que sai da origem do primeiro e chega na extremidade do último, né? Não importa quantos vetores você tem, 3, 4, 5, N vetores. Sai do primeiro e chega no último. Aí no caso eu tenho só 2 vetores. Sai do primeiro, chega no último. Esse é o vetor resultante, que eu vou chamar ele de BR. B de campo magnético e o R de resultante. E eu quero, porque é a exigência do exercício, que este BR forme com o eixo X um ângulo que está marcado aqui, ó. Um ângulo de quanto que ele quer? 30 graus, né? Que é exatamente o mesmo ângulo aqui em cima, correto? Retas paralelas, cortada por transversal, ângulos alternos, internos às paralelas. Tá legal? Teorema de Tales. E vou fazer o seguinte, eu vou escrever B e B' e o ângulo, como B' e B são catetos, eu vou escrever como tangente, né? A tangente de 30 graus vai ser o cateto oposto, que é o B, dividido pelo cateto adjacente, que é o B'. Tá? Tranquilo? E vou calcular o B' em função do B, para achar a corrente I' em função de I. Tá indo? Então fica lá que o meu B' vai ser B sobre a tangente de 30 graus. Tranquilo? Então vamos lá, vamos colocar as coisas no lugar. Quem é B? Aí você tem que lembrar da expressãozinha, né? Um campo magnético gerado por uma corrente numa espira, ele está proporcional, né, na razão direta da corrente, quanto maior a corrente, maior o campo, e na razão inversa do raio dessa espira. Só que tem uma constante. Mesmo que você não lembre, essa constante não tem importância, a constante é μ sobre 2. Porque se você não lembrar a constante, ela vai aparecer do outro lado também, você ia cortar. Então a constante, quem é a constante? Não importa. O campo magnético é proporcional à corrente, quanto maior a corrente, maior o campo, e na razão inversa do raio da espira. Isso você tinha que saber. Isso aqui é uma constante. Quem é o B? A mesma coisa, uma constante, razão direta da corrente, razão inversa do raio. Só que está dividindo pela tangente de 30, então eu multipliquei por 1 sobre tangente de 30, dá na mesma, ok? Como aparece essa constante de um lado da equação, a constante do outro lado, eu cancelo essa constante e fico com a seguinte situação. I sobre R', só que o R', que é a espirinha, uma espira maior, né, onde passa a corrente linha, ela tem um raio 4 vezes maior que o do outro. Então eu chamei de 4R e I sobre R, tá aqui. Beleza? μ sobre 2, cancelei. 1 sobre tangente de 30 é o inverso da tangente de 30. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, então fica 3 sobre raiz de 3. Legal? Corto o R aqui, ó. Passo o 4 multiplicando. Ok? E racionaliza. Tá legal? E sobra o quê? Né? Quando eu for racionalizar. Então ficou aqui, ó. Cortei o R, passei o 4 multiplicando. 4i vezes 3 tem um raiz de 3. Vou racionalizar. Raiz de 3, né, em cima e embaixo. Raiz de 3 em cima e embaixo. E vai dar raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, cancelou. Sobra uma raiz de 3 em cima. Então a corrente linha vai ser 4i raiz de 3. Tá? Ficou confuso? Confundiu um pouquinho a continha? Manda pergunta. Fala, ô professor, não entendi determinada tal passagem, a gente vai poder explicar aí para vocês. Tá legal? Então é isso aí, galera. Isso aí tá na alternativa C. Curte, compartilha, se inscreve no canal, me procure nas redes sociais e eu vou trazer mais questões da EFON, depois da Escola Naval, que está em breve a prova, e em seguida a gente vai para a SpaceX. Valeu, galera. Abraço.